Neste vídeo, veremos o nosso último item, que são as fundações. As fundações são elementos responsáveis por transmitir as cargas da estrutura para o solo, para o terreno. São elementos de extrema importância, pois deles depende toda a estabilidade global da nossa estrutura. Então, se a fundação não funcionar de maneira correta, vai comprometer toda a edificação. São elementos que são construídos geralmente abaixo do nível natural do terreno e têm uma dificuldade de se fazer uma inspeção, pois teria que haver uma escavação, quebrar o piso para conseguir verificar a condição do elemento. Então ele precisa ser bem executado, ter um controle tecnológico muito bom para evitar problemas futuros, que é difícil fazer essa vistoria para verificar se tem algum problema nas fundações. As fundações são divididas em rasas e profundas. As rasas geralmente são economicamente com custo menor, porém nem sempre é possível executar fundações rasas, dependendo do solo e da intensidade das cargas. A fundação rasa geralmente é assentada no máximo uns 3 metros de profundidade. A norma fala que se a fundação rasa, a cota de assentamento deve ser no máximo 2 vezes a dimensão do elemento. Geralmente, essa fundação rasa é a primeira opção que é verificada. No caso não seja possível, aí parte para uma solução um pouco mais custosa, mas que também é viável dependendo da edificação, que são as fundações profundas, através de estacas, onde a carga da edificação é transmitida por solo através dos atritos laterais das estacas e também a resistência de ponta. Já na fundação rasa, é transmitido diretamente através do elemento de fundação a carga do pilar para o solo. Vocês, na disciplina de mecânica dos solos, já devem ter estudado os tipos de fundações profundas e rasas. O objetivo de estruturas seria dimensionar o elemento que irá transmitir essas cargas do pilar para o solo. No caso de fundação rasa, seria o dimensionamento, o cálculo da armadura das sapatas, sapata corrida ou radier. E fundação profunda seria calcular o bloco de coroamento, que faz a ligação entre as estacas e os pilares. O cálculo da geometria da sapata em planta e o cálculo das estacas geralmente é feito pelo engenheiro geotécnico, que se especializa nesse estudo dos solos. Com relação à fundação profunda, como foi dito, as cargas são transmitidas tanto por atrito lateral quanto pela ponta. Quando você tem uma rocha num terreno mais profundo, então você vai com a estaca até esse elemento mais rígido, que você consegue distribuir essa carga dos pilares até a rocha ou um solo mais firme. Dentre os tipos de estacas, nós temos a estaca pré-moldada, que é muito utilizada. Ela tem algumas vantagens e desvantagens com relação aos outros tipos de estacas, com relação ao impacto, com relação ao problema com a vizinhança, mas é muito utilizada com relação ao custo. Ela é economicamente vantajosa comparado com outros tipos de estacas e geralmente é usada para edificações diversas, tanto de pequeno quanto de grande porte. Também temos estacas metálicas, muito utilizadas também. Algumas estacas dessas são trilhos que são aproveitados para ser utilizado como estacas. Você precisa ter um bate-estaca, ela é cravada com uma facilidade maior quando comparada com as estacas pré-moldadas de concreto. Outro tipo de estaca seria de madeira, que era muito utilizada, porém, com relação à dificuldade de se obter a madeira, não é tanto utilizado mais hoje em dia. Eram para obras menores, eram cravadas também, assim como as metálicas e as de concreto pré-moldado. E tem estacas também
que são executadas em loco, como exemplo aqui a hélice contínua, onde através do trado é feita a perfuração e quando é retirado o material já se injeta o concreto para ir preenchendo o componente da estaca. E quando tira todo o trado, é colocado a armadura na ponta para aumentar a resistência dessa estaca. Então são alguns tipos que acredito que vocês tenham visto em outra disciplina, como mecânica dos solos, que não é o foco aqui o estudo das estacas, os tipos de estacas, as resistências das estacas. Isso geralmente é fornecido pela pessoa responsável pelo estudo geotécnico. E da parte de estrutura, o que é feito é o dimensionamento do bloco de coroamento, quando se tem fundações profundas. Esse bloco precisa ser armado, tem um método das bielas, que é o mais utilizado. Você precisa do bloco de coroamento, desde o bloco de uma estaca, onde você tem uma estaca para cada pilar, ou bloco de 2 estacas, quando uma estaca não é suficiente para resistir o carregamento, ou bloco de 3, até 20, 30 estacas, dependendo da carga do pilar e da resistência também da estaca. São alguns tipos de fundações profundas. No nosso curso, nós iremos focar em fundações rasas. Um tipo de fundação rasa é a viga de fundação, viga baldrame, onde é feita geralmente para edificações de pequeno porte, onde a alvenaria é apoiada diretamente nessa viga e a viga apoiada sobre o terreno. Precisa ser feito em terrenos que tenham uma resistência alta, para não ter problema de recalque. E é uma solução até simples, porém você precisa ter uma viga baldrame abaixo de todas as alvenarias. A carga é transmitida da alvenaria para a viga e da viga para o terreno. Outro tipo, que é similar à viga baldrame, são as sapatas corridas. Também tem uma sapata abaixo de cada carga linear que é aplicada das paredes, porém, se o terreno tiver uma resistência tão alta, é feito um alargamento na base da sapata, porque você consegue reduzir a tensão aplicada. Tensão é força sobre área. Quando você aumenta a área, você reduz a tensão. Então, por isso, as sapatas corridas têm a base alargada para reduzir a tensão aplicada, tornando-se viável essa solução para edificações de pequenos portes com o terreno com resistência não tão alta. Sapata isolada é um tipo de fundação que é a mais utilizada para a fundação rasa, onde você distribui a carga do pilar para o terreno, criando a sapata, onde tem uma área bem maior do que a do pilar, reduzindo a tensão que será aplicada no solo. Existem alguns tipos de sapata, de acordo com o tipo de pilar que está sendo aplicado. Se você tem 2 pilares muito próximos, você precisa fazer um ajuste, às vezes uma sapata única precisa de 2 pilares, ou pilares de divisa, precisa ser feito um ajuste na solução. Então, é uma solução muito adotada em edificações de pequeno porte, também de grande porte, edificações de múltiplos pavimentos, quando você tem um solo com uma resistência um pouco mais alta. Outra solução de fundação rasa são os radieres. Eles são executados como se fosse uma laje no piso, apoiado diretamente sobre o solo. O solo precisa ter uma boa resistência, não haver recalque diferencial entre um ponto e outro e causar patologias na estrutura. Geralmente são soluções para edificações de pequeno porte, geralmente 1, 2 pavimentos, mas dependendo, se a resistência do terreno for muito alta, pode ser feito também para edificações de múltiplos pavimentos. Geralmente a espessura do radier um pouco maior do que uma laje comum, pois esse elemento irá fazer com que as tensões sejam distribuídas de maneira mais uniforme no terreno. Como que é feita a escolha de qual tipo de fundação será utilizada?
vai depender da topografia do terreno, se você vai precisar fazer cortes ou aterro, as características do solo. É aconselhável sempre se fazer uma sondagem para verificar o perfil do solo onde vai ser apoiado a sua estrutura, a ordem de grandeza das cargas. Quanto maior a carga, maior a necessidade da resistência ali do solo. Provavelmente, quando você tem cargas muito altas, a solução passa a ser fundação profunda. Depende também dos dados das construções vizinhas. Às vezes seria possível uma fundação direta, mas se você escavar, você pode ter problema com as obras vizinhas, então parte com a solução de fundação profunda. E também os aspectos econômicos. Às vezes você tem várias soluções viáveis e, de acordo com o momento, você tem uma que economicamente é mais vantajosa. Então, de acordo com esses tipos de características da sua obra, será escolhido o tipo de fundação. O processo geralmente, depois da arquitetura, o calculista estrutural faz o levantamento da estrutura, das cargas, passa essas cargas para o engenheiro geotécnico e o responsável pelo estudo geotécnico irá verificar soluções viáveis para as cargas que foram fornecidas. No nosso estudo, veremos o dimensionamento de sapatas. Nós temos sapatas corridas, geralmente a parede, como foi visto anteriormente, apoiado sobre as sapatas. Sapatas associadas, quando você tem mais de um pilar, são pilares próximos, e se fosse feito sapatas isoladas, iriam se sobrepor em planta, então faz uma sapata única para esses dois pilares. E também sapatas, quando você tem um pilar de divisa, precisa ser feito um ajuste porque a carga do pilar seria aplicada fora do centro de gravidade da sapata. Então, para fazer o ajuste, geralmente é inserido um novo elemento, uma viga alavanca ou uma viga de equilíbrio, como também é chamada, para corrigir essa excentricidade de aplicação da carga na sapata. E a sapata mais utilizada, mais comum, é a sapata isolada, que também é a mais econômica, onde você tem para cada pilar uma sapata para transmitir a carga do pilar para o solo. No dimensionamento que veremos da sapata isolada, nós precisamos verificar a tensão admissível do solo. Então, para se verificar a área da sapata, que eu preciso da geometria, que seria o A e o B, eu verifico a carga do pilar, divido pela área da sapata, e aí eu vou encontrar a tensão que essa sapata irá transmitir para o solo. Essa tensão precisa ser menor do que a tensão admissível do terreno. Então, com uma conta simples, desde que seja conhecido a tensão admissível, é possível conhecer a área necessária para a sapata. Existem algumas tabelas que dão uma noção da tensão admissível de acordo com o solo. Desde 100 kg força por centímetro quadrado para as rochas maciças sem fissuras, até uma argila média que tem uma tensão aproximadamente de 1 kg por centímetro quadrado. Agora, se for aterro, argila mole, aí já não é aconselhável que seja feita uma fundação direta para apoiar nesse terreno. Mas um terreno, mesmo que tenha uma resistência muito baixa, ele terá no mínimo aí 1 kg por centímetro quadrado a tensão admissível, a não ser que seja aterro ou uma argila muito mole, onde é possível verificar que o terreno não tem condições de suportar, mesmo que seja pequenas cargas. Fazendo essas contas, dividir a carga do pilar pela área da sapata e verifica se essa tensão é menor do que a tensão admissível do solo. O dimensionamento das sapatas, elas são classificadas entre rígida e flexível de acordo com a altura. É aconselhável que você tenha uma altura para que você garanta que sua sapata tenha um comportamento
uma sapata rígida, onde a tensão é distribuída de maneira uniforme para o solo, diferente da sapata flexível. Na sapata flexível precisa ter verificações a mais devido à complexidade do comportamento desse elemento, desde o estudo da punção para sapata flexível, cisalhamento e outras verificações a mais. Então, a norma traz métodos mais simplificados para a sapata rígida, que você tem um controle maior do comportamento desse elemento. Então, para o cálculo da altura, a norma diz que a sapata será considerada rígida desde que atenda essas duas equações. A altura da sapata precisa ser maior do que a largura da sapata menos a largura do pilar na mesma direção, dividido por 3. Feita essa conta nas duas direções. Para a sapata ser mais econômica, o ideal é que nas duas direções o valor da largura da sapata menos a largura do pilar seja igual. E para se calcular quando for realizada uma sapata com altura variável, você tem um H0, que seria a altura da base. Esse H0 pode ser calculado através dessa equação para garantir que não seja necessária a utilização de formas para a concretagem das laterais das sapatas. Então, verificando essas equações, nós conseguimos determinar toda a geometria da nossa sapata. Pela tensão admissível do solo e a carga do pilar, nós encontramos os valores de A e B e, através dessas equações, encontramos os valores da altura e altura da base da sapata. Após encontrar a geometria, é necessário verificar a ruptura da compressão diagonal do concreto. A carga do pilar é transmitida através da base da sapata por bielas de compressão. Então é necessário verificar se essas bielas resistem à compressão que está sendo imposta. Então é verificado através dessa equação, onde a compressão aplicada precisa ser menor do que a resistente. A aplicada é simplesmente multiplicar a carga do pilar por 1,4 para encontrar essa carga de cálculo, e a resistente é encontrada pela fórmula 0,45 vezes o perímetro, vezes a altura útil, vezes gama, vezes FCD, sendo que o 0 é o perímetro, 2 vezes A vezes B, que seria o lado do pilar, o gama, 0,6 vezes 1 menos FCK dividido por 250, utilizando FCK e MPa. D é a altura útil, que seria a altura total da sapata, menos o comprimento, menos metade do diâmetro. E FCD é o FCK dividido por 1,4. Então, através dessas fórmulas, consegue-se verificar se a minha sapata vai resistir com relação à compressão. Atendida a essa condição, podemos calcular a armadura da sapata através da tração que aparece no fundo da sapata devido à carga do pilar que é transmitida através das bielas de compressão até o solo. Então, para se ter um equilíbrio de forças, aparece tração, e essa tração é encontrada através dessa fórmula que varia de acordo com a carga do pilar, altura útil e a dimensão em planta da sapata e largura do pilar. Então, a área de aço, tanto numa direção quanto na outra, é encontrada através dessas duas equações. Depois de encontrar o valor da área de aço necessário, precisa ser feito um detalhamento. E aqui tem algumas recomendações com relação a esse detalhamento. De acordo com a área de aço calculada, pode-se determinar a quantidade de barras. Essas barras deverão ser distribuídas uniformemente no fundo da sapata, tanto em uma direção quanto na outra. O espaçamento entre as barras, o ideal é que ele fique entre 10 e 20 centímetros. E para edificações de grande porte e o diâmetro da barra, utilizar no mínimo
10 milímetros. Veremos um outro vídeo onde estaremos realizando um exemplo de cálculo e detalhamento de uma sapata. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço.